Opa, agora estamos ao vivo. Ana Vera? Olá! Opa, sejam bem-vindos então ao canal do Meu TCC Tá On. É sempre uma satisfação, estava dizendo, a gente aprender, né, sobre linhas de pesquisa relacionadas à enfermagem. Eu me chamo Tiago e eu quero te mostrar o caminho para a sua aprovação, desde a escolha do tema até a apresentação e sem depender de orientador. Na live de hoje nós vamos falar sobre os cuidados ao paciente com Alzheimer, do TCC ao mercado de trabalho. E assim, Charlene, eu vou falar a Vera para quem está assistindo a gente. Abordar um tema de TCC não é tarefa fácil. E aí o meu TCC Tá On é o único curso de TCC que o enfermeiro fala para enfermeiro, que a gente fala a língua da enfermagem. Então, o nosso objetivo aqui é apresentar linhas de pesquisa relacionadas à enfermagem para que você possa escolher um tema, definir um problema de pesquisa e, então, organizar o seu pensamento. Aqui é a pesquisa, é a entrevista exploratória com um especialista da área ao vivo. Então, hoje a gente quer saber o que é o Alzheimer. O Alzheimer tem cura? O Alzheimer é um bom tema para o meu TCC? E como está o mercado de trabalho em relação ao Alzheimer? Boa noite, Charlene. Boa Estamos aqui para te noite! escutar, para que você possa nos responder todas essas perguntas. Obrigado por aceitar o nosso convite. Obrigada! Estou muito feliz em estar presente e muito feliz também por falar de enfermeiro para enfermeiro e futuros enfermeiros também que estão aí se graduando e escolhendo o seu tema para fazer o seu TCC. Então vamos lá. O que é o Alzheimer? Nós sabemos que o Alzheimer é uma doença neurodegenerativa no qual o cognitivo deste doente vai se desconstruindo. Esse idoso ele vai perdendo a memória breve do que ele sabia, né? As memórias recentes, ele se perde. Então, é um processo de esquecimento de funções básicas, como dirigir, como mexer com dinheiro, como se comunicar. Por vezes, esse idoso até esquece de quem ele é, esquece dos seus familiares, né? Então, assim, é uma doença muito importante para que a população estude, para que o profissional de enfermagem saiba muito bem o que é o Alzheimer e como cuidar de um idoso com Alzheimer. E é uma grande importância, Tiago, é muito importante que nós saibamos disso, porque hoje o Alzheimer é considerado a demência número 1 no Brasil, tá? De todas as demências que acomete o idoso, seja Parkinson e outras demais, o Alzheimer é o que mais acomete esse idoso, tá? Eu trouxe aqui uma pesquisa só para poder falar que é uma oportunidade que, olha só, segundo a Organização Mundial de Saúde, a OMS, em 2025, o Brasil vai ser o 6º país do mundo em número de idosos. Olha só, o 6º país do mundo em número de idosos. E no mundo, a cada 3 segundos, é diagnosticado um novo diagnóstico de Alzheimer. Segundo a ABRAS, que é a Associação Brasileira de Alzheimer, no Brasil, nós temos 1,2 milhões de idosos com Alzheimer. E a cada ano, 100 mil novos casos são diagnosticados com Alzheimer. Então, entenda que a proporção de doentes com Alzheimer é imensa. E hoje a gente observa o quê? Familiares, quando recebe esse diagnóstico de Alzheimer juntamente com esse doente, é acometido por quê? Medo, insegurança, não sabe como vai agir daqui para frente. Porque o Alzheimer é uma doença degenerativa, como eu já falei. Se ela é degenerativa, ela é evolutiva, né? Então, ela tem o quê? Fase inicial, fase intermediária e a fase avançada. Então, junto com o diagnóstico, vem o medo, vem os estigmas. Como é que eu vou agir daqui para frente com a minha mãe, com o meu pai, com o meu tio que tem Alzheimer, se eu não sei nada de Alzheimer, né? Então, hoje existe uma grande busca por profissionais capazes de cuidar de um doente com Alzheimer. E juntamente com essa oportunidade do mercado de trabalho, também existe o quê? Profissionais desqualificados.
que hoje poucos profissionais se especializam em Alzheimer. Por quê? É uma caminhada difícil. Como eu já falei, é uma doença o quê? Degenerativa. Então, ela parte da fase inicial, que é aquela fase que quase não demanda cuidados, né? É aquela fase de reconhecimento da doença, de descobrir o que é o Alzheimer. É onde você vai chegar junto com o seu doente, você vai pesquisar sobre o Alzheimer. Vocês vão começar a conhecer o desconhecido, né? Quais são as redes de apoio que eu tenho com esse doente de Alzheimer? É um psicólogo, é uma rede de conversas, são associações de doentes de Alzheimer que faz muita diferença nessa caminhada, nessa trajetória, tá? Então, o quanto antes, quanto mais cedo o familiar e quanto mais cedo o doente aceita o diagnóstico, mais leve vai ser essa caminhada, tá? Quando vem para a parte de a fase intermediária da doença, já é quando os sinais do Alzheimer, a parte neurológica, a parte mental desse doente já está muito comprometida. Aí esse doente já começa, de fato, a esquecer da casa onde mora. Ele vai querer, ele fala, eu quero ir embora para minha casa, estando na casa dele. Ele vai esquecer do filho, ele vai esquecer do nome dele, de onde ele está. Vai começar a ter uma perda na marcha, vai começar a caminhar de maneira errônea. Tônus muscular vai começar a ficar mais enrijecido. Por vezes pode ter algumas convulsões, né? Porque a parte neurológica já está bem acometida. Então, se um profissional de saúde não souber cuidar deste doente com Alzheimer, é uma caminhada muito difícil. É uma caminhada de repetições. Por exemplo, como ele esquece da memória breve, ele vai... coisas que ele fazia no cotidiano, ele vai se perder. Por exemplo, se alimentar. Esse fato dele pegar a alimentação e levar à boca, ele vai se perder neste caminho. Ele não vai conseguir fazer este movimento. Mas ele também não vai entender que ele precisa de ajuda. Entendeu? A hora do banho, ele não vai entender que ele precisa de ajuda para ir para o banho, porque ele já não fica sozinho normalmente. Ele pode cair, escorregar, não é? Então aí é o momento que esse doente fica o quê? Agressivo. Por que ele fica agressivo? Ele não entende que ele hoje depende de ajuda para fazer determinadas atividades. Então, se você, profissional de saúde, não souber chegar neste doente para que ele aceite o seu cuidado, a sua caminhada vai ser de estresse, de dores, de cansaço extremo. Então, é muito importante que o profissional saiba como fazer com que o doente de Alzheimer aceite o seu cuidado. Olha só, você precisa entrar na mente desse doente, entender a situação que ele está passando ali, para que ele aceite ser cuidado. E na fase avançada da doença, já a terceira fase, aí, colega enfermeiro, é onde entra os cuidados básicos de enfermagem. Até agora foram cuidados de quê? De relacionamento, cuidados vitais, de banho, de alimentação, de bem-estar, de medicação, correto? Na fase avançada, são os cuidados de enfermagem. Por quê? Esse paciente vai se tornar acamado. E junto com o idoso acamado, vem todos os cuidados por trás disso. Vamos lá. Um paciente acamado, ele tem que ter cuidado com o quê? Para que esse paciente não evolua com úlceras de pressão, LPP, escaras. Então, quais são os cuidados que nós temos que ter? Mudança de decúbito. Vamos lá, profissional. Mudança de decúbito. Senão, esse doente vai evoluir com úlceras de pressão. Vai se abrir aquelas feridas, onde nós sabemos todos os estágios, né? Inicial até o mais avançado, quando abre a ferida. Quais são as pomadas que a gente precisa usar. Os tratamentos de ferida, como o estomoterapeuta já ensinou. Correto?
Junto com isso vem o quê? Processo de disfagia. O que é disfagia? Quando este idoso já não consegue deglutir mais a alimentação de maneira natural. Então, possivelmente, esse idoso vai evoluir da alimentação branda, vai ter que ir para um pastoso, do pastoso mais líquido, vai chegar uma hora que ele já não vai conseguir mais engolir o líquido, aí vai evoluir para uma sonda, que aí entra nós, enfermagem. Cuidados com sondas, seja a sonda nasoenteral, seja a gastrostomia, correto? E uma coisa que eu quero pontuar para vocês aqui, um idoso portador de Alzheimer não falece porque ele tem Alzheimer. Um idoso portador de Alzheimer, ele falece lá na fase avançada porque ele se torna um idoso acamado. Então, posteriormente, ele se tornar um idoso acamado, ele está susceptível a todas as doenças que podem acometer uma pessoa acamada. Quais são? Pneumonias, infecções, desidratações e outros afins, né? Que esse idoso pode vir a apresentar. Então, meu querido enfermeiro, que ainda não decidiu qual tema que vai falar no seu TCC, a linha do Alzheimer é extremamente rica. Por quê? Você vai falar de todas as fases do Alzheimer, você vai se tornar um profissional especializado nessa demência. Após a sua conclusão de curso, você pode fazer sua propaganda pessoal, tá? Faça propaganda pessoal, sou enfermeiro especializado em Alzheimer, faça propaganda na rede social. Você vai ver como vai chover familiares que estão passando por este desafio de ter um Alzheimer em casa, como você vai ser cotado e como você vai ser procurado por essa demanda no mercado de trabalho que está tão vasta e que a tendência é o quê? Só crescer. Como eu falei na estatística, é um diagnóstico de Alzheimer a cada 3 segundos. Um novo diagnóstico. Então, meu colega enfermeiro, geriatria é a nossa realidade. Geriatria, se especialize em geriatria, se especialize em Alzheimer e seja um profissional diferenciado no mercado de trabalho. Uau, chegou chegando. Tá em, como diz, está em tempo de política, né? Está em propaganda e apresentou o seu plano. Charlene, deixa eu só dar um alô pro pessoal aqui, ó. Doutor Marcelo, boa noite. A Maristela disse assim, verdade, muito medo dessas fases, poucos especialistas, né? Você tinha dito, né? Sobram dúvidas e faltam profissionais, né? Exatamente. A Lu 17 Peçanha diz, é possível pela fisionomia notar a mudança quando o paciente está diagnosticado com Alzheimer? Pela fisionomia, não. Porque ela é uma patologia comportamental. Ela não é uma patologia fisiológica, digamos assim, né? Igual algumas síndromes, é uma orelha maior, é um rosto funilado, um rosto mais arredondado. Não. A doença de Alzheimer você só começa a observar mesmo por uma questão comportamental, uma variação de humor, né? Que juntamente com esses sintomas de esquecimentos, quais são os principais sintomas que esse doente pode apresentar bem no início da doença ali? Como ele percebe que ele está se esquecendo de coisas que antes era corriqueiro da vida dele, ele pode apresentar uns sintomas de depressão. Ele se fecha no mundinho dele por vergonha de estar se esquecendo, né? Então ele entra no processo de depressão, ele fica entristecido, ele fica choroso. Por vezes também ele pode apresentar apatia. O que é apatia? Ele simplesmente repele tudo que está ao seu redor. Então, ao invés dele ficar depressivo, muitas vezes também ele fica apático. As pessoas falam com ele, ele prefere o quê? Ignorar. Ignorar para não se expor. Não expor o seu esquecimento, tá? Essa variação de humor tende a vir como? Como ele esquece rapidamente das coisas, então ele pode ficar agressivo, ou ele fica triste, ou ele fica choroso, devido a esse esquecimento breve que ele tem. Então, a grande maioria dos principais sintomas que vocês vão observar nitidamente é agressividade, esquecimento, processo depressivo,
tá? E falas desconexas. Ele não consegue construir uma fala coerente do início ao fim. Ele até pensa, ele tenta construir, mas já não consegue mais. É como se a fala já não obedecesse o seu pensamento, tá? Faz sentido, né? O paciente não consegue fazer coisas, atividades básicas do dia a dia, né? Então ele acaba se sentindo triste, depressivo, né? Faz sentido. Sim. Você quer ver uma situação... Coisas que ele tinha fazia independente. Você quer ver uma situação simples que deixa a pessoa assim, bem atordoada? É a escolha da roupa após o banho. Quando ele abre o guarda-roupa, olha só, coisa básica. Ele abre o guarda-roupa, ele não consegue construir as roupas que ele precisa usar. Escolher a camisa, a calça, a cueca e afins. Não consegue. Então, quem é cuidador de um doente de Alzheimer tem que limitar as opções de escolha. Coloca na cama 2 opções para ele escolher entre as 2. Porque o fato de abrir o guarda-roupa e escolher a roupa gera um atrito, um conflito interno muito grande. E você vê que ele fica agressivo e nervoso neste momento. Coisa simples do dia a dia. Beleza. Ô, Charlene, que a área é uma ótima pedida para o TCC, você deixou claríssimo. Agora, que temas dentro do Alzheimer você indicaria para quem está iniciando um TCC? Olha só, você pode pegar... Eu acho que as 3 linhas mais importantes que você pode pegar dentro do Alzheimer. Primeiro, aceitando o diagnóstico, tá? Essa linha do receber o diagnóstico e introduzir na mente do doente e na família que existe agora uma modificação de vida é uma linha de raciocínio, tá? Entendendo e aceitando o diagnóstico. Segunda linha de raciocínio, as 3 fases do Alzheimer. Como se portar nas fases do Alzheimer. E a terceira linha de raciocínio que eu acho importantíssima. O impacto da doença de Alzheimer em quem cuida, tá? Seja ele o cuidador formal, que é esse cuidador que é remunerado para poder ofertar o cuidado, ou o cuidador informal. O que é o informal? A família. É aquela família que abre mão de sua vida particular, de sua vida secular e fica 100% focado no cuidado ao doente. Então, como é um doente que ele é degenerativo, uma doença degenerativa, é um processo de desafio diário, tá? Existe o processo de repetições diárias das ações, do cuidado. E esse cuidador, seja o formal ou informal, ele adoece junto. Existe o processo de adoecimento do cuidador. Adoecimentos físicos e emocionais. Físicos por quê? Esse processo de estresse que esse cuidador passa, o que o cuidador apresenta? Cefaleia, mialgias, lombalgias. O sistema imune desse doente vai lá no chão. Então, ele começa a apresentar sintomas agudos. Ele fica hiperglicêmico, ele fica diabético, ele pode se tornar um paciente cardíaco, porque a pressão vai lá no alto, tá? E também as questões emocionais. Muitos cuidadores que cuidam do doente de Alzheimer evoluem também com depressão. O familiar, principalmente, ele vive um luto antecipado. O que é luto antecipado? Como ele é filho ou parente desse doente, ele acha que por ele também possuir o gene, por ser da família, ele vai ser o próximo a adoecer. Olha só que coisa. Olha só. Então ele acha, poxa, eu vou ser o próximo a adoecer, eu vou também ter Alzheimer. Ele vive um luto antecipado e vive uma sensação de impotência e de vulnerabilidade, porque ele está assistindo esse doente só se depreciar. Então, existe um fator emocional muito grande, muito envolvido. Fica ansioso, fica depressivo. Então, para mim, esse fato de você focar no impacto que o Alzheimer causa em quem cuida é um leque importantíssimo e que você, profissional de enfermagem, também possa ser esse profissional lá adiante. Então, quando você sabe das fases do Alzheimer, você já vai saber cuidar de uma maneira diferente. Então, você vai conseguir entender que o seu desafio diário pode ser minimizado. É um fardo pesado? É.
mas pode ser mais leve durante essa caminhada, quando você detém conhecimento. Porque como o conhecimento, ele é o quê? Libertador, não é? Sim, é verdade. Charlene, a Lu17 Peçanha diz assim: quando o paciente não aceita, se revolta, achando que estão inventando. Pergunto por que estou passando por essa situação e o assunto é minha realidade. Como então convencer que o paciente, você tem esse diagnóstico e precisa de ajuda e até a ficha do paciente cair? Como é que funciona isso? Como eu falei, lá na fase inicial, você precisa começar a pesquisar junto com o doente o que é o Alzheimer. Junto com ele, as fases que ele vai evoluir, tá? É um pouco assustador no momento, mas é necessário com que a pessoa, ou o doente e a família, não seja enganado. Quanto mais a gente romantizar a situação, mais difícil vai ser para aceitar. Então, é uma doença que não tem cura, é fato. É uma doença que é degenerativa, é fato, todo mundo sabe. Então, a gente precisa convencer o doente que ele está doente, que ele tem Alzheimer. Então, o que você, cuidador, pode fazer? Tentar se adentrar na realidade dele. Tipo, se ele fica agressivo porque ele não consegue se alimentar, deixa primeiro ele se alimentar sozinho. Se você vê que ele não está tendo a coordenação de se alimentar, aí você oferece ajuda. Eu posso te ajudar? Aí você oferece ajuda, tá? Mas sempre deixa com que ele faça suas funções sozinho. Não roube deles o direito de fazer suas atividades. Mas aí você fica perto. Você oferece ajuda. Agora eu posso te ajudar? Entendi. Ofereça. Sempre esteja perto dele no sentido de que quando ele começar a falar uma palavra e se embolar nela, uma frase, você faz gestos com o que você entendeu. Faz assim, entendi. Entendi, seu João. É isso mesmo. Porque ele vai conseguir aceitar com que você o ajude. Sem críticas, nós precisamos ser flexíveis, ter paciência e ter muita flexibilidade com essa situação. Não é gritando, não é impondo nada. Quando você impõe, gera agressividade e frustração. Não imponha nada a esse doente. Tenta convencê-lo. Tipo, vai tomar um banho, ele não quer ir pro banho. Aí você fala, seu João, olha só, o senhor precisa tomar banho. Quer que eu te ajude? Eu fico na porta do banheiro, então. Pode ser assim? Eu vou colocar o senhor sentadinho no banco e eu fico na porta do banheiro e aguardo o senhor terminar o seu banho. Tente se adentrar na rotina e ele vai aceitar. Uma outra coisa muito boa que você pode fazer com o doente de Alzheimer, quando ele se recusa a tomar um banho ou fazer alguma atividade, barganha com ele uma situação. Tipo, olha, se você aceitar tomar o banho, nós vamos passear hoje. Vamos dar uma voltinha de carro na praça. Vamos ali fazer uma caminhada. Eles vão aceitar, assim, de primeiro. Barganha uma situação com que eles gostem, tá? E quando ele estiver muito agressivo, torna-se uma criança, gente. E quando ele ficar muito agressivo, muito irritadiço, uma coisa boa para você acalmar, para você conseguir alcançar este doente, é fazer coisas com que ele goste. Tipo, uma coisa que dá muito certo. Ouça músicas que era do tempo dele. Se ele ouvia música da Jovem Guarda, coloque músicas, deixe um ambiente calmo. Ou traz para ele uma realidade, tipo, se ela bordava, mostre os bordados que ela fazia. Porque o que vai acontecer? Como ele perde aquela memória recente, a memória antiga eles não perdem. Então, eles vão se lembrar de outrora e vão se acalmar. Isso é muito importante. Olha, uma outra dica que eu vou dar aqui para vocês, quem cuida de um doente com Alzheimer que está aqui conosco vai saber me falar. Sempre que o cair do sol, o entardecer e entra a noite, o que vocês observam no paciente com Alzheimer? Eles ficam mais irritados, mais agressivos. Isso tem um nome. Chama-se síndrome do pôr do sol, tá? Acomete o doente com Alzheimer. Por quê?
existe uma diminuição sensorial com esse doente de Alzheimer. Então, durante a noite, é onde ele fica com mais medo, ele fica inseguro. Então, eu vou dar uma dica para vocês. Quando começar a entardecer, já ligue as luzes da casa para que ele não veja, não perceba o processo do anoitecer. A síndrome o efeito cardiniano, que o nosso corpo sabe o que é dia, o que é noite, o doente de Alzheimer não sabe identificar o que é dia e o que é noite. Então, à noite, muda o comportamento do doente. Então, a gente tem que minimizar isso, tá? Fecha as cortinas, diminua as sombras, para que ele não perceba que caiu a noite e ele se sente vulnerável. Bom, Charlene, sensacional. A galera está interagindo muito aqui. A Maristela disse assim, mesmo tendo cuidador, a família também estressa muito. E também ela disse, falo para minha sogra, mas a fase dela já não consegue mais entender. Realmente, né? Quem mais aqui? Deixa eu ver aqui. Aqui. O cuidador aqui sou eu. Minha mãe não me aceita. Me pegou como um monstro. Todos são bons, menos como filha. A doença que adoece aqueles que cuidam. Então, eu estou reparando, isso até a literatura mostra, que você tem uma relação de três, né? Um paciente, cuidador e família, né? Então, a gente pode pensar numa linha de pesquisa nessas três vertentes aí, né? Exatamente. Você pode focar na doença em si, voltado para o doente, mas você pode focar muito na linha de relacionamento do cuidador formal e do familiar, tá? Porque, assim, o doente, a gente sabe que é uma fase degenerativa de evolução. Mas a família adoece junto com o doente. Se a família não tiver um preparo emocional, porque, assim, por mais que a família pague para um cuidador cuidar durante o dia, a família cuida durante a noite. Certo? Finais de semana, no domingo, a família fica em casa. Não é se a família for essa que paga um cuidador, a família fica em casa. Então, a família vive todos os momentos, vive todos os estágios. Então, independente da família pagar um cuidador para cuidar deste doente, a família tem que se preparar, tem que estudar e tem que se capacitar para enfrentar essa situação. Então, ótimo. Você falou disso. Perdão. Termina o seu raciocínio. Então, é uma linha de estudo que não é que possa ser, ela deve ser explorada. Ela deve ser explorada. Ótimo. Você falou de linha de estudo e eu ia te perguntar de pesquisas na área. O que atualmente está sendo pesquisado e o que falta ainda descobrir em relação ao Alzheimer? Essa luta para se conseguir a cura do Alzheimer é mundial. Gente, a gente que assiste essas séries aí de saúde, você vê a série do Grey Anatomy. Quem já assistiu o Grey Anatomy? Todo episódio, toda linha de raciocínio do Grey Anatomy, eles colocam o Alzheimer no meio. A doutora Grey tinha Alzheimer, que faleceu, depois a esposa lá do diretor, todos tinham Alzheimer. Então, o Alzheimer é uma doença que o mundo está buscando a cura. Então, assim, estudos estão sendo feitos para que tenha uma vacina de prevenção ao Alzheimer. Assim como a gente se vacina por outras doenças, estudos estão sendo feitos para que haja aí no mercado, alguns anos futuros, essa vacina. Mas ainda está em fase experimental, está em fase ainda nada convicto. Então, o que a gente ainda sabe é que o Alzheimer não tem cura e até o momento não. Mas as nossas ações como cuidador e como familiar no dia a dia deste doente faz com que a doença estagne, não evolua, tá? Vou dar algumas dicas para vocês. Quando você ativa a parte mental deste doente, ele faz um caça-palavras, ele canta uma música, ele faz uma pintura em tecido, ele faz um exercício. Você está mantendo com que o cérebro desse doente ele continue sadio por muito tempo. Mas quando você rouba a vida desse doente, ele foi diagnosticado com Alzheimer, e a partir daí, essa pessoa não tem mais vida social nenhuma, não faz mais nada. Isso vai fazer com que
as memórias desse doente se percam muito mais rápido. Então, o processo de evolução da doença para essa pessoa que não é estimulada vai ser prejudicial. Então, assim, ainda não se existe a cura. Está se buscando a vacina. Mas nós que cuidamos de um doente com Alzheimer, as nossas atitudes e as ações com que nós vamos levar esse doente a fazer, vai fazer com que a doença não evolua, mas vai fazer com que ela fique por um período, esse doente fique por um período mais sadio, por uma maior quantidade de anos aí pela frente. Entendi. Eu vi 2 estudos de revisão de literatura, um de revisão integrativa e outro de revisão sistemática, ambos falando de cuidados de enfermagem envolvendo o Alzheimer, né? Então tem uma temática muito grande de estudos aí, né? O que eu vou utilizar, qual cuidado é melhor, qual tem mais evidência. Ainda tem muito isso ainda, né, Charlene? E isso, tem muito isso ainda. E outra coisa, quando a gente cuida de um doente com Alzheimer, a gente traça um plano de cuidado mesmo. É como se fosse uma prescrição de enfermagem que a gente usa a nível domiciliar, a nível hospitalar, desculpe. Então, assim, você traça um plano de cuidado. Mas para você traçar esse plano de cuidado, você precisa o quê? Ter conhecimento da doença, né? Como é que eu vou tratar uma doença se eu... um doente com essa doença, se eu não sei o que ela é, o que ela se trata, o que ela faz no cérebro da pessoa. Então, assim, é um plano de cuidado mesmo que você, enfermeiro, vai traçar a partir do seu conhecimento da doença. Jóia. A Maristela disse aqui também, estou estudando muito porque a família precisa se preparar. Maristela, Tenho cuidadora também, fim de semana, mas mesmo assim, para mim, muito difícil porque as fases são muito complicadas. Cada dia uma pessoa. É difícil mesmo, né? é complicado. É muito complicado. Maristela, e assim, respondendo a sua pergunta, a sua fala, sim, você precisa estudar para a família se preparar. Acaba que você, cuidador, torna-se um conselheiro da família, né? Você é a pessoa mais próxima ali da família que cuida do doente. Então, a família tem em você uma referência. Poxa, é você quem cuida do doente. Então, muitas dúvidas que a família tem vai se reportar realmente a você. Então, você, cuidador, precisa sim se capacitar, precisa sim saber o que é Alzheimer e entender dessas fases, porque a família vai te perguntar. É como se, assim, você é aquela pessoa que a família acabou de sair do consultório médico, esqueceu de fazer as perguntas para o médico e chega em casa, poxa, esqueci de fazer essa pergunta. Mas, Maristela, você que cuida de aqui há mais tempo, você que é cuidador, me explica aqui, o que é isso mesmo? Aí você precisa saber responder. É verdade. Ou, se não souber, fala, olha, eu vou estudar e amanhã eu te respondo. Jó, e nada melhor do que você buscar literatura, né, cara? Coisas que tem evidência de que funcionam, né? Afinal de contas, é um familiar, um ente querido seu que tá precisando, né? O Charlene, a gente fez uma live aqui há umas semanas atrás sobre o impacto do TCC, que o TCC tem no mercado de trabalho, né? E é assim, você disse, 1.200.000 portadores de Alzheimer no Brasil, 100 mil novos casos por ano. Então, assim, o aluno que está na graduação já é para ficar atento a esse movimento aí? Você acha que o TCC pode ser abrir portas para o mercado de trabalho? Com certeza. O TCC abre portas para o mercado de trabalho. Porque quando você sai da sua graduação, que você apresenta o seu TCC, que você é aprovado com louvor, 10 com louvor, você tem um empoderamento de conhecimento, é o empoderamento de causa, de linha de pesquisa, que vai fazer com que você saia da sua graduação dominando aquele assunto. Então, você pode sim se apresentar no mercado de trabalho, se identificar como especialista naquilo e buscar, paralelo ao seu TCC, a sua especialização para você ter dali o seu diploma, correto? Em geriatria, em gerontologia, né, e tudo. E a partir dali você se aperfeiçoar no Alzheimer. Mas você já vai entrar nesse mercado de trabalho com empoderamento de conhecimento. Você não vai ser ignorante, você não vai ser mais um perdido aí, recém-formado, não. Você vai ter empoderamento do seu conhecimento e você vai poder dialogar com profissionais que já estão na área há mais tempo.
tá? Até para você poder conseguir um estágio pós-graduação, um estágio remunerado, ou se mostrar o seu trabalho em si mediante ao seu TCC, a sua conclusão de curso. Pô, eu sou especialista nisso, eu posso te mostrar que eu sei, né? Você vai se colocar no mercado de trabalho empoderada do que você se aperfeiçoou para apresentar no seu TCC. Pô, que legal. Então, tem que ter esse feeling, né, de sentir essa questão, né? A gente diz, é uma epidemia silenciosa, né? 100 mil novos casos a cada ano, então tem mercado demais. E outra coisa, o cuidador dessa área específica, ele pode ser autônomo, trabalhar de forma autônoma, como empreendedor? Pode. Tipo cuidados domiciliares, esse tipo de coisa, né? Pode ser autônomo, pode ser por indicação, né? Esse profissional pode entrar como home care via empresa, mas pode ser por indicação. Essa questão de cuidados domiciliares é muito indicação, é o boca a boca. Poxa, olha, eu conheço um enfermeiro que é especialista em Alzheimer, vou te dar o contato dele. Aí a família vai e entra em contato com você. É assim que funciona, tá? Não precisa ser, lógico que você, enfermeiro formado, você vai buscar uma parceria com o home care, né? Ser enfermeiro daquela instituição. Mas você pode ser autônomo, fazer sua propaganda pessoal, sou enfermeiro, especialista em gerontologia e Alzheimer, qualificado para trabalhar a nível domiciliar, joga nas redes sociais ou boca a boca mesmo em si, quem já te conhece, e você alcança o seu mercado de trabalho, sim. Pô, que legal. A estomaterapia também permite o enfermeiro essa questão empreendedora, e você está dizendo que a área do Alzheimer também, né? Então, pouco a pouco, a enfermagem vai se distanciando um pouco do hospital, da unidade básica de saúde, e parte para a área particular também, né? Mais um campo, né? Isso me deixa feliz. Nós estamos vivendo um mundo onde o empreendedorismo está em alta. E nada, gente, olha só, há décadas, a gente via que a enfermagem era só a nível hospital, ou era unidade básica de saúde. Fim, não é verdade? Hoje tudo se mudou. Hoje você consegue ser um profissional de enfermagem autônomo e ser muito bem remunerado por isso. Muito bem remunerado. Você pode ser um enfermeiro também, que você, nessas suas consultorias domiciliares, você pode trocar uma sonda do paciente, receber pelo procedimento. Você pode fazer um curativo domiciliar e receber pelo procedimento separado. Então, assim, existe hoje uma gama de atuação que o enfermeiro pode vir a exercer. Não mais hoje fixado só ao hospital ou só a unidade básica de saúde. E até também você dá cursos de capacitação para cuidadores, né? Exatamente. Você pode capacitar cuidadores. Por quê? A gente sabe que hoje um cuidador, ele pode ser pessoas comuns que não têm formação em saúde, né? Cuidador que acompanha o doente ali, que torna-se cuidador de idoso. Pode ser um técnico de enfermagem que vira cuidador de idoso em domicílio. Pode ser um enfermeiro, né? Que torna-se cuidador de idoso. Então, assim, não existe aquela especificação, eu preciso ser da saúde para ser cuidador. Então, enfermeiro, mais um feeling para você aí. Você pode ser esse profissional educador. Você pode educar esses né, esses profissionais cuidadores a como se tornar um cuidador de idoso capacitado e ser bem remunerado por isso. Olha, temos mais um aqui, ó. A Lu diz assim, ó. No meu caso, como filha e cuidadora, sou errada para todos. Ninguém aceita que minha mãe tenha. Então, quer dizer, a questão da aceitação do diagnóstico também é uma questão complicada e daria um bom tema de pesquisa também, né, Foi Charles? o que eu falei bem no início. Existem pessoas, gente, que já têm mais de 3 anos com o diagnóstico de Alzheimer e que a família ainda insiste em negar a doença. E isso é muito ruim, porque quanto mais tempo existe esse processo de negação, mais o doente também não se aceita. Então, gera um círculo vicioso na família muito mais doloroso. É muito mais doloroso. Então, quanto antes a família aceitar o diagnóstico, mais leve vai ser essa caminhada.
e mais rápido os cuidados vão ser instituídos para prolongar a vida ativa da pessoa, né? Exatamente. Exatamente. Cara, então tem muito campo de pesquisa aí. Você pode tratar com paciente, cuidador, família, a questão da aceitação, a questão da capacitação dos cuidadores, o nível de conhecimento da família e dos cuidadores em relação ao Alzheimer. É muita possibilidade, né, Charles? É muito rico. Mas vejam que é uma doença real. É real. É um problema real no nosso país. Você vê quantas pessoas estão interagindo aqui, que estão vivendo isso em casa. Se você observar, gente, daí conversa sobre o Alzheimer. Eu vou, um desafio para vocês. Conversa sobre o Alzheimer com alguém amanhã. Vocês vão ver como existem pessoas tão próximas de você que está passando por essa realidade que você nem sabe. É uma doença real, que adoece mesmo a família. Então, existem situações próximas a você que precisam da sua ajuda, como profissional. Você diz, a cada 3 segundos, um diagnóstico no mundo, né? Exatamente. É um quantitativo considerável. E Nossa, dentro do Brasil, e no nosso país, a cada ano, 100 mil novos casos de Alzheimer. 100 mil novos casos. Então, gente, a gente pode até esperar a nossa família aparecer algum caso, né? Já que é uma estatística tão alta assim, a gente precisa se preparar, porque é uma demanda real, é uma demanda altíssima, e nós que queremos nos tornar profissionais diferenciados no mercado, nós precisamos nadar nessa onda, vamos surfar nessa onda. Se existe essa demanda, vamos surfar nela, vamos nos preparar para que nós possamos ser esse profissional requisitado que o mercado de trabalho já está exigindo. Ótimo. Então, estudante de graduação, está em dúvida, gosta da área de gerontologia? Olha aí uma ótima pedida para você fazer o seu TCC, adquirir conhecimento e ajudar pessoas. É isso que eu falo. TCC não é só um pré-requisito, é para você salvar vidas. Ô Charlene, a Lu falou assim, salva essa live, por favor, irá ajudar muito para que possamos compartilhar com aqueles que não aceitam. Vai ficar salvo no @meu TCC tá on, tá, Lu? Vai ficar salvo. A Marissa, boa, deixa salva. Que ótimo. Show de bola. Charlene, adorei o bate-papo, queria te agradecer de coração. E aí, o momento é seu, fala o que você quiser, deixa seu contato aí pro pessoal. Que ótimo. Gente, eu agradeço muito vocês estarem aqui até esse final. Não deixem de me seguir lá no @além do Alzheimer, onde eu posto toda semana, todos os dias, coisas novas sobre o Alzheimer, como você, cuidador, como você, familiar, vai poder enfrentar essa doença de uma maneira mais leve. O fardo é pesado, mas pode ser um pouquinho mais leve com conhecimento. O conhecimento é libertador, tá? Então, eu espero vocês lá, @além do Alzheimer, e eu estou aqui para tirar dúvidas, só perguntar, pergunte-me como, saiba mais sobre o Alzheimer. Tá falado, tá dado o recado. Então, o aluno que tiver dúvidas em relação ao tema, pode deixar a pergunta aqui, a gente encaminha para a Charlene, e ela aprofunda o seu conhecimento e você consegue definir o seu problema de pesquisa e começa a organizar o TCC. Charlene, obrigado mais uma vez. Obrigada a você. Deus. Bom trabalho. Tchau, tchau. Tchau, galera. Tchau. Pessoal assistiu a gente até o final. Tchau, tchau. Até a próxima. Obrigada.